Muito bem, hoje vamos falar sobre uma verdade que ninguém te conta. E que verdade é essa? É o peso emocional invisível que o professor carrega. E por que isso não é culpa sua? Viu, professor? Viu, professora? Isso não é culpa sua e hoje você vai entender tudo. Eu sou Adam Sobrinho e quero falar com você, professor e professora. Olha, se você, professor, existe algo que ninguém viu, mas que você sente todos os dias. E o que é isso, Ada? O que eu vi que ninguém vê e que eu sinto todos os dias? Algo que você muitas vezes não fala para não preocupar a sua família, algo que a escola não enxerga, mas cobra como se nada estivesse acontecendo com você. Algo que está roubando a sua energia, que está roubando a sua autoestima e muitas vezes está roubando até o prazer que você sente em ensinar. E aí? Eu sei exatamente o que é esse peso. E hoje eu quero falar sobre ele de um jeito que ninguém fala para você, de um jeito que ninguém nunca te falou, sem propaganda, sem promessa. Eu quero falar a verdade que você, professor, merece ouvir. Então, se você conhece algum professor, já vai compartilhando essa live, alguém que precisa ouvir tudo isso aqui, porque agora nós vamos falar sobre um problema oculto de muita gente, talvez até de você, porque você se oculta de você mesmo, você esconde de você mesmo muitas dores que você carrega, e hoje nós vamos falar sobre isso. Os professores, que problema oculto é esse, Ada? Os professores estão adoecendo silenciosamente, e não é por falta de amor, nem de dedicação, nem de compromisso do professor, é justamente por causa disso aqui, dessas estatísticas, e são estatísticas reais. Eu vou deixar aqui abaixo, depois aí na descrição desse vídeo, os links dessas pesquisas. Vocês sabiam que mais de 72% dos professores relatam todos os dias exaustão emocional e estresse autoconstante? Vocês sabiam que 68% dos professores têm sintoma de ansiedade e estresse crônico? E mais, 44% dos professores já estão pensando em abandonar essa profissão maravilhosa, sabe? Essa profissão que é um propósito, é um chamado que você tem aí dentro de ser professor e de ensinar. E vocês podem pesquisar, porque eu vou deixar na descrição dos vídeos as fontes dessas pesquisas, porque isso aqui não sou eu, Adam, que estou falando, não, são pesquisas reais, tá certo? Então, quando um professor diz, eu estou cansado, a maioria das pessoas acha que é um cansaço físico. Mas eu e você, professor, nós sabemos que não é. Nós sabemos que isso é cansaço emocional, é mental, é acumulado, é um monte de peso, de cobrança acumulada aí nas suas costas, e esse é o peso invisível que você tem carregado. E vamos falar um pouquinho desse peso invisível. Você, que é professor, você não lida só com conteúdo, não. Você lida com histórias, você lida com dores emocionais dos seus alunos, você lida com conflitos, com cobranças, com a expectativa de ser psicólogo, pai ou mãe, assistente social, gestor, mediador e ainda ter uma performance perfeita. Você é tudo isso para os seus alunos. Preste bem atenção, você é tudo isso não só para os seus alunos, mas para todas as pessoas que estão lá no seu ambiente de trabalho. E muitas vezes, o pior de tudo é que existe um sistema que foi feito para você que é professor se sentir culpado quando você acha que não dá conta das coisas. Presta atenção, eu já vi professores brilhantes, mas eles acreditam que são fracos. Eles são brilhantes, mas eles acreditam na mente que são fracos. Eu já vi professores chorarem muito antes da aula, e aí secam as lágrimas para entrar sorrindo na sala de aula, como se estivesse vestindo uma máscara, a máscara da perfeição, a máscara da cobrança, não é? Porque você é cobrado todo dia, tá bem. Eu já vi professores perderem o brilho. E agora eu quero fazer uma pergunta, a pergunta que ninguém faz. Vocês, professores, cuidam de todo mundo, dá atenção para todo mundo, mas agora vem uma pergunta, quem é que cuida de você? Quem é que cuida de você, professores? Quem cuida de vocês? Vou até falar no plural, quem cuida de vocês? Então, eu quero contar para vocês uma virada de chave que aconteceu comigo e que com certeza chegou talvez o momento, talvez essa live, esse vídeo de hoje, melhor dizendo, faça que você tenha uma virada de chave. Há alguns anos, eu faço palestra em escolas há mais de 40 anos. Trabalho com palestra para professores, para pais, para alunos. Só que há alguns anos atrás eu comecei a perceber alguns padrões. Quanto mais eu atendia professores, mais eu entendia uma coisa bem simples. Então, enquanto mais professores eu atendia, mais eu passei a entender uma coisa simples. Os professores não estavam quebrados.
não estavam machucados, eles estavam sobrecarregados. E essa sobrecarga, ela não era uma sobrecarga pessoal, ela era uma sobrecarga emocional, só para vocês terem uma ideia. Preste atenção, escute o que eu vou falar. Foi desse entendimento que eu entendi, atendendo os professores, que nasceu um programa, um método chamado GPS. GPS, que significa guiado pelo subconsciente. O GPS, ele não é um produto, ele é um método, mas com uma resposta, como uma tentativa de devolver ao professor aquilo que o sistema tirou. Tirou o controle das próprias emoções do professor. Então, quanto mais eu estudava, eu trabalho com hipnose desde 91, mas eu continuo estudando hipnose, neurociência emocional, reprogramação mental, processo de reprogramar o subconsciente. Quanto mais estudava, mais eu via que existia algo muito maior acontecendo com os professores. E aí eu também vou deixar a fonte de todos esses estudos, as pesquisas que eu também fiz, aí na descrição do vídeo. Então eu comecei a entender, falei, mas pera aí um pouquinho, eu preciso entender. E aí quando eu comecei a entender, eu entendi isso aqui, professores. Você não é o problema. Você não é o problema. Escutem bem, grava isso. Você não é o problema. Você precisa mudar quem é você. Sabe por quê? Porque você está apenas vivendo um acúmulo emocional que não teve onde ser descarregado. Então, você não é o problema. Você está vivendo um acúmulo emocional que não teve como ser descarregado, jogado fora. Aí você começou a acumular isso. Você não precisa mudar quem você é. Você precisa aprender a recuperar algo que foi arrancado aos poucos de você. Autonomia emocional. É isso que foi arrancado. Arrancado, melhor dizendo, de você. E isso não tem nada a ver com ser positivo, com ser motivado, com ser forte. Isso tem a ver com você, professor, aprender a se olhar de novo, começar a entender suas emoções. Isso tem a ver com você ressignificar as feridas antigas e recuperar a sua energia. Eu não estou aqui para te oferecer nem te vender nada, não. Eu estou aqui porque você merece caminhar sozinho no meio desse caos. Você vai reaprender a caminhar sozinho. Se você está passando, presta atenção, se você está passando por ansiedade, exaustão, perda de identidade como professor, sabia que isso não define você. Saiba, melhor dizendo, que isso, professor, não define você. E, por favor, não normalize esse sofrimento, tá? Porque tem muito professor normalizando, isso é normal, isso é normal. Isso não é normal, não. Para de normalizar esse sofrimento, porque você merece ser, sim, cuidado também. E por que não ser cuidado? Por que não buscar? Agora, professor, eu quero nesse vídeo curto fazer uma pergunta bem sincera para você. E eu quero que você que está assistindo essa live, ou melhor, você que está assistindo esse vídeo, eu quero que você responda aqui nos comentários, que a pergunta é bem profunda. E eu vou ler cada comentário. Sabe por quê? Porque isso importa, professor. Você importa. Eu me importo com você, tá? Então presta atenção. A pergunta que eu quero fazer: qual é o peso emocional que ninguém vê, mas que você carrega todos os dias como professor? Vou repetir a pergunta para você responder aqui nos comentários. Qual é o peso invisível que ninguém vê, mas que você carrega todos os dias como professor, como professora? Responda aí nos comentários, tá? E se esse vídeo faz sentido para você, compartilha ele com um professor que talvez esteja precisando ser lembrado de que ainda existe vida emocional além da sala de aula. Tá certo? Então, beijo no coração e até o nosso próximo vídeo. Valeu? Tchau, professores!